A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no canal AD Palavra da Cruz para dar continuidade aos estudos dos evangelhos. Nós estamos aí no primeiro evangelho conforme escreveu Mateus. Hoje daremos início ao capítulo de número 4. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre no canal, assiste desde o primeiro para você acompanhar essa análise que nós estamos fazendo dos evangelhos e também, ouvir aí uma palavra que Deus tem para falar ao seu coração neste dia, neste momento, Temos também os devocionais, temos também os cultos de oração, cultos de ensino, Tem muito conteúdo aí no canal, onde você pode aprender sobre a palavra do Senhor, onde você pode ser ministrado também, através da palavra do Senhor. Vamos dar início, então? A palavra, de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, ele é levado, ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E não se pode provar a verdadeira obediência de um servo de Deus sem que a pessoa ela seja levada a níveis de tentação, a um nível onde ela tem a oportunidade de desobedecer a Deus. E Jesus, quando ele se faz homem 100%, ele também é conduzido ali pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ter a experiência para ter a oportunidade de negar a Deus, para ter a oportunidade de ir a caminhos distintos daquele a qual Deus designou que ele seguisse aqui na terra. Ele vem como homem, ele vem como filho, ele não vem como Senhor e Rei. Ele vem como Messias, ele vem para cumprir um propósito, uma palavra, E ele é levado ali para jejuar durante este tempo e para ser tentado. A palavra é clara quando ela diz que ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado, para ser provado, O diabo, ele também tentou Eva no jardim, e nós vemos que Eva cedeu, Adão cedeu ali as tentações. Mas Jesus, e da mesma forma o diabo vem para tentar Jesus. E Jesus, ele não cede, Nós sabemos que Jesus, ele venceu as tentações, ele passou por essas tentações e ele venceu todas elas. O que é interessante é que Jesus, ele é conduzido para ser testado da mesma forma que Deus, ele conduziu também o povo de Israel no deserto, Deus, no jardim, lá quando Eva e Adão foram tentados pelo diabo, a palavra ela não nos mostra que foi Deus quem deu essa tentação. Mas quando Deus conduz o povo, de Israel pede que o povo saia do Egito, Liberta o povo do Egito e dá uma direção para o povo que é a terra prometida, é a terra onde eles se alimentarão, onde eles provarão das promessas de Deus. Existe um deserto no meio para que o povo seja tentado, para que o povo seja provado, Existe uma palavra que nos ensina que nós somos provados para sermos aprovados por Deus, para que se cumpra aquilo que Deus determinou sobre a mim e sobre a sua vida. E da mesma forma, o Senhor, ele faz com Jesus. Por quê? O que nos traz ao entendimento é que Eva e Adão, lá no início, eles cederam à tentação. E Jesus, uma vez que ele se faz homem, ele é conduzido também. Nós vemos também que durante o período ao qual Israel passou pelo deserto, o Israel, ele tem ali uns conflitos de desobediência com Deus, mas Jesus, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito, levado a ser tentado, e nós vemos que Jesus, ele vence as tentações sem questionar a Deus. Então, ele vence como Eva e Adão não conseguiram vencer, e ele vence também sem questionar
que foi o que o povo de Israel fez, né? Jesus, ele é conduzido para ser provado e ele é aprovado ali por meio da palavra de Deus, porque quando Satanás ele vem para tentar Jesus, nós veremos mais para frente que Jesus ele usa de meio da palavra para, né, confrontar Satanás e não permitir que essas tentações impeçam o cumprimento do seu papel, do seu propósito na terra. As tentações de Satanás, elas são reais na nossa vida, assim como foi, né, na vida de Eva, assim como foi na vida do povo de Israel, e assim também como foi na vida de Jesus. E nós vemos por meio de Jesus que é possível vencer essas tentações de maneira que nós estejamos atentos à palavra de Deus. Então, nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor, né? Nós somos conduzidos muitas das vezes das situações em a qual nós passamos, né? Quando é quase que certo que quando há uma palavra, há uma promessa sobre a nossa vida, há um propósito, há um chamado para a nossa vida, existe um período de deserto onde nós recebemos a palavra e até onde nós chegaremos. Existe um deserto neste meio, a qual o diabo ele vem em direção para tentar impedir que nós façamos essa transição, essa passagem. E nós sabemos que Jesus ele reinará. Nós já sabemos que o diabo ele perdeu, né? Mas ele tenta impedir o cumprimento daquilo que Jesus veio fazer para que eu e você não alcançássemos a salvação. Para que nós não fôssemos salvos pelo sacrifício que Jesus faria, né? Então o diabo ele vem tentar Jesus, tentando fazer com que Jesus ceda às suas tentações e impeça ele de cumprir o seu propósito. Da mesma forma, o diabo ele vem até mim e a você neste período de deserto para que nós sejamos tentados e possamos ceder às suas tentações e assim fazer com que nós não alcancemos aquilo que o Senhor determinou para a minha e para a sua vida. Jesus, ele nos mostra exatamente o que fazer no meio dessa situação. Jesus, ele é tentado em todas as suas áreas e ele usa da palavra de Deus. Então, Jesus, ele nos ensina como vencer Satanás no meio das tentações. Jesus, ele não foi tentado enquanto ele estava no meio do culto, no meio do congresso, enquanto ele estava forte, enquanto ele estava orando e clamando e ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Jesus ele não foi tentado no meio do culto. Nós sabemos que sim, há possibilidade de algumas tentações acontecerem ali no meio, mas o que o texto nos mostra é que Jesus foi tentado não no começo do seu jejum, não nos primeiros dias que ele jejuou. Ele foi tentado após 40 dias de fome. E isso nos leva ao entendimento de quê? De que Jesus ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava fraco. Da mesma maneira, é o momento em que nós somos tentados. O diabo ele vem diante de nós quando nós estamos nos sentindo fracos, sobrecarregados, quando nós estamos vulneráveis, quando nós estamos no meio da necessidade. Então, nós somos colocados, às vezes, em situações, e é no meio dessas situações onde nós devemos buscar a direção de Deus, onde nós devemos fazer como Jesus fez, que é estar atento à palavra do Senhor. E o diabo, ele vem no meio desta situação que nós passamos, o momento em que nós estamos sendo provados para ser aprovados, no momento em que nós estamos seguindo na direção daquilo a qual o Senhor determinou para as nossas vidas. Ele vem nesse momento de fragilidade, de necessidade para fazer com que eu e você paremos no meio do caminho, para fazer com que eu e você não alcancemos aquilo que o Senhor determinou. É no momento em que nós estamos nos sentindo sozinhos, cansados, ou em momentos a quais nós devemos tomar decisões importantíssimas.
né? Quando vem uma decisão, quando existe uma situação a qual a decisão ela vai mudar totalmente o contexto e a rota das nossas vidas, é neste momento que o diabo vem para nos tentar, para nos fazer parar, ou nos oferecendo banquetes que elevem o nosso orgulho, o nosso ego, posições que não agradam o coração de Deus. Mas nós devemos aprender com Jesus que nós devemos seguir, não por meio das propostas que Satanás coloca diante de nós, mas por meio da palavra a qual o Senhor determinou. Jesus ele foi tentado nas 3 áreas principais das nossas vidas, que é na área física, quando ele teve fome, é na área emocional, representando aí a questão do quando nós vamos ver mais para frente, né? Quando o diabo leva ele e diz assim, olha, dá ordem aos anjos, né? A teu respeito. Jesus, o diabo ele coloca Jesus numa posição de, olha, você não é, né? O diabo ele vem para questionar aquilo que o Senhor já falou sobre mim, sobre você. Então, ele vem na questão psicológica, né? Ele vem na questão emocional, ferindo o ego de Jesus, dizendo assim, olha, você disse que você é, e aí? Né? Então, Jesus ele é tentado na sua segurança. Qual é a segurança que nós temos? A palavra que o Senhor nos deu. Né? Então, o diabo ele tenta Jesus nessa área também. E a terceira área a qual o diabo ele tenta Jesus é na sua área psicológica. Ele está dizendo assim, olha, ele vem representado pelo orgulho, dizendo ali para Jesus, de certa forma, olha, eu vou te colocar aqui, ó, no alto, eu vou te dar o melhor, eu vou te entregar o mundo, né? E nós veremos mais para frente que nada disso é dele, para ele nos entregar. Então, que nós possamos compreender que em tudo Jesus foi tentado, assim como diz em Hebreus 4,15, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Não é pecado você ser tentado. O pecado é quando nós cedemos às tentações, né? Então nós somos tentados para sermos aprovados, para alcançarmos aquilo que o Senhor já determinou sobre nós. Então nós devemos aprender com Jesus a vencer essas tentações, porque o diabo ele já perdeu. Ele sabe que ele já perdeu, né? E o que ele faz é tentar com que nós possamos, né, desistir no meio do caminho. Mas nós devemos seguir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e nós devemos pedir força ao Senhor em todo o tempo. Então, se você está se sentindo fraco, desanimado, está no meio do deserto ou passando por situações a qual aguarda uma palavra do Senhor, o nível de necessidade é muito alto, essa força a Jesus, porque Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece as suas necessidades, as suas fragilidades, que nós possamos aprender com Ele em prosseguir e não ceder, né? Que nós possamos vencer as nossas tentações. E essa é a palavra que eu quero deixar aqui para você neste dia, e siga, porque nós teremos continuidade aí desta palavra, destes ensinamentos, mas que você possa, no momento da sua fragilidade, pedir a Jesus força, porque Ele em tudo foi tentado, em todas as áreas, e Ele não cedeu. Que você também não ceda em nome de Jesus. Curta esse vídeo, comente, coloque aí o seu pedido de oração, o seu glória a Deus, o seu aleluia, e envie esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. E busque ao Senhor, que Ele tem toda a força que você precisa. Em nome de Jesus.